Coronel de Polícia reformado, Paul, dia 4 de outubro de 2022. Vamos conversar sobre a tão sonhada e nunca alcançada união. Mas antes, vamos fornecer subsídios para que as pessoas reflitam e verifiquem se eu estou no caminho certo. Todo mundo já ouviu falar na palavra desalento. Especificamente no tocante ao desemprego. Nós temos os desempregados que continuam procurando emprego, entregando currículo todo dia, vai para lá, vem para cá. E temos os desalentados, aqueles que não acreditam mais que vão conseguir emprego. Então essas pessoas, elas resolvem de uma outra forma. Elas tentam realizar pequenos serviços, a venda de alguns produtos. Muitos saem de suas casas, vão morar de novo com os pais, com os sogros, vendem o automóvel, tiram os filhos da escola particular, vão dando um jeito para sobreviver, porque eles não acreditam mais que eles vão conseguir um emprego. E no Brasil nós estamos falando em termos de milhões de pessoas. Se nós observarmos as eleições, que o primeiro turno acabou de ser concluído no Brasil, e nós olharmos para o número de abstenções, ou seja, as pessoas que não comparecem, essas pessoas, elas são desalentadas. É claro que tem gente que não compareceu porque estava viajando, teve gente que não compareceu porque estava doente, mas isso é um universo muito pequeno. A grande maioria são das pessoas que desistiram da política. Nem comparecem, vão lá, justificam, pagam uma multa e fazem isso eleição após eleição. Até porque tem pessoas que não votar para o servidor público é difícil fazer isso. Mas para quem não é, ele não tem problema algum, praticamente, em não votar, embora o voto seja obrigatório. Então é um número de desalentados com a política gigantesco. Isso é péssimo para um país onde o voto é obrigatório. Esse desalento significa desistência. Você para de lutar. No Rio de Janeiro, esse desalento com relação à política também foi enorme. E temos ainda, embora num número menor, aquelas pessoas que estão desalentadas, mas que têm receio de não votar, aí vão lá e votam em branco ou anulam. Eles também são desalentados. Perderam o interesse. Vou fazer aqui uma comparação meio que absurda, mas para boa parte da população brasileira, ela está mais preocupada em quem é o técnico do clube de futebol que ela torce do que quem é o presidente da república, quem é o governador, menos ainda. Prefeito, menos ainda. Se você perguntar hoje a boa parcela da população fluminense quem é o governador, ela não sabe. É por quê? É o desalento, é o desinteresse. Falando em eleição no Rio de Janeiro, eu convido aos senhores e às senhoras, eu vou tentar deixar o link aqui ao final do meu blog. Se eu não conseguir deixar o link, é só blogcoronelpaul.blogspot.com, é o último artigo que está postado lá, é ele que vai abrir. Eu fiz alguns comentários sobre a eleição aqui no Rio de Janeiro, né? Em que o atual governador ganhou de uma forma que todo mundo diz fantástica, extraordinária. E você vai e coloca em números, ele não teve nem 40% dos votos, considerando o eleitorado
do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele não representa nem metade dos eleitores do Rio de Janeiro. E tem um dado muito importante. Ele teve apoio. Aí você vai na cidade do Rio de Janeiro e vê o resultado da segundo turno. Você vai em Niterói, que é uma grande cidade, grande município do estado do Rio de Janeiro, dá segundo turno. Lá o Rodrigo Neves um pouco na frente. Por quê? Foi prefeito de lá 2 vezes, isso se explica. Né? Foi o único município que o governador não ganhou. Não teve um percentual maior. Foi em Niterói. Os outros todos ele teve. Mas na Baixada Fluminense, de cada 10 votos, o governador teve 7. 10 votos válidos. De cada 10 pessoas que foram até a urna e digitaram lá o número dos seus candidatos e confirmaram, de cada 10 pessoas ele teve 7 votos. E ele teve o apoio de todos os prefeitos da Baixada Fluminense. Eu pergunto a você que mora na Baixada Fluminense, qual foi a grande obra que o governador Cláudio Castro fez na Baixada Fluminense? Qual foi a grande realização para justificar que ele tenha... Olha que coisa expressiva. De cada 10 pessoas, 7 votaram nele. 2 votaram no Freixo e uma pessoa congrega o voto de todos os outros candidatos. É uma coisa impressionante. No interior foi pior. No interior tem município... Quer dizer, nos municípios fora da capital, vamos dizer assim, tem município que de cada 10 pessoas que foram votar, 8 votaram no Cláudio Castro. O que ele fez pela região serrana, por exemplo, para ser tão bem votado? Agora, ele teve apoio de quase todos os prefeitos. Pô, os prefeitos têm todo esse poder de convencimento assim? Para a população aderir ao chamamento do prefeito? Façam suas reflexões a respeito. Voltando ao desalento. Então, o desalento é uma coisa horrível. E exatamente isso que está se instalando no nosso grupo. O grupo de veteranos, pensionistas e sequelados. Basta ver, no auge da mobilização, das convocações para atos públicos, que foram colocadas nas ruas, 3.000, esticando 4.000 pessoas. Pô, fala-se que nós somos 80.000, considerando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Esse é o número que a comissão passou. Em determinado momento, alguém falou em 78.000 famílias, né? Eu estou arredondando aqui para 80.000. Caramba, se nós somos 80.000 e só conseguimos colocar 3.000, o desalento está instalado. As pessoas estão desistindo, não estão acreditando mais que esse cenário pode ser mudado. Como desistiram da política? Como desistiram da política? Olha, eu não tenho bola de cristal, mas pelo que eu converso, pelo que eu ouço, a eleição para presidente da República foi assim. Eleitor de Bolsonaro foi lá e votou em Bolsonaro. Eleitor de Lula foi lá e votou em Lula. Aqueles que são contra Bolsonaro votaram em Lula. Mesmo não sendo eleitores, mas votaram em Lula. E aqueles que são contra Lula votaram em Bolsonaro. Aí ficaram só 2 candidatos. No Rio, quem era contra Freixo votou em Marcelo Castro. Ou seja, quem impulsionou também a vitória de Cláudio Castro foi o Freixo, que resolveu sair da sua base que ele tinha, né? Vamos dizer assim, na extrema esquerda, quis chegar mais para o centro e não deu certo. E não deu certo. Então, nós, veteranos, pensionistas e sequelados, cada um de nós tem que trabalhar para o outro companheiro não ficar desalentado. Não desistir da luta. Nós plantamos uma sementinha pequena aqui
no blog, na luta para eleger o Ghanimi, que era uma luta praticamente impossível diante de todas as dificuldades que ele tinha que vencer. Mas nós nos mobilizamos, nós votamos, ele subiu percentualmente de forma significativa em número de votos, embora tenha ficado muito longe. Como o Rodrigo Neves também, que já foi prefeito 2 vezes, ficou muito longe. Nós não podemos perder isso. Então eu estou tentando ver se a gente faz germinar. Então hoje eu já fiz contato, porque eu penso da seguinte forma: se eu estiver errado, me corrijam. É mais fácil, quando você quer alcançar um objetivo, aproveitar o que já existe do que você começar do zero. Então nós temos aqui no canal já um grupo, não sei, 500, 300, 400, que estão mobilizados. Estão mobilizados em tentar mudar essa situação. Quais são os outros grupos que nós temos? Nós temos vários. Nós temos grupos no canal Visão da Tropa, por exemplo, e nós temos os grupos das associações, os sócios das associações. Então, hoje, eu já conversei com um presidente de associação. E comecei por qual? Pelo presidente da associação que entrou, que deu, forneceu o CNPJ para que pudesse o TAC ser entregue ao Ministério Público, que é a Associação de Veteranos e Pensionistas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ou melhor, Associação de Veteranos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a AVPMERG, que tem uma quantidade de sócios pequena, mas já é um grupo representativo se nós conseguirmos mobilizar. Eu, essa semana, vou na AME, por 2 motivos: para conversar sobre isso, se tiver alguém lá disposto a me atender, e também para verificar qual é a situação do mandato de segurança da AME, que foi impetrado. Porque eu não recebo informações. Eu sou sócio, mas não recebo informações. Então eu quero saber em que pé está o andamento dessa ação. Então, por favor, não caiam na teia do desalento, que depois para sair dela é muito difícil. Não deixem de acreditar que é possível. Não deixem de acreditar que nós devemos agir de forma ordeira, de forma pacífica, devemos buscar no judiciário a reparação dos nossos direitos. Agora, chega um ponto que talvez nós tenhamos que realmente sermos mais incisivos na luta pelos nossos direitos. Porque direito está na lei, não estão nos concedendo. Então nós vamos de forma ordeira, pacífica, dentro da legalidade, tentar obter. Se nós não conseguirmos obter dessa forma, nós vamos ter que mudar a nossa estratégia de luta pelos nossos direitos. Também de forma ordeira, também de forma pacífica, mas de forma mais incisiva. O que eu quero dizer com isso? Causando desconfortos. Não à população. Isso não é bom. Ter a população contra nós é muito ruim, mas causando desconforto às pessoas que deveriam estar nos concedendo esse direito e não concedem. Mas para isso nós temos que nos mobilizar. Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar com um pensamento unificado. Nós estamos lutando pelo nosso direito. Nós estamos agindo dentro da legalidade. Isso não é transgressão disciplinar. Isso não é crime de qualquer natureza. E vamos agir nessa direção se preciso for. Nós tivemos quase 20 coronéis de polícia e coronéis do Corpo de Bombeiros concorrendo na eleição. Nenhum deles ganhou. Então que eles venham agora nos ajudar nessa mobilização, porque aí na próxima eleição eles terão votos. Se eles participarem da luta dos veteranos, das pensionistas e dos sequelados, na próxima eleição eles vão ter voto, podem ser eleitos.
Dessa vez, nenhum deles foi eleito, apesar de todas as facilidades que alguns tiveram. É isso, veterano, é isso, pensionista, é isso, sequelado. Não desista da luta. Ingresse no judiciário e vamos tentar construir essa união. Você que já participa de um grupo que é lá de Cabo Frio, lá da região dos lagos, melhor dizendo, aquela região toda ali. Ah, existe um grupo aqui de bombeiro, existe um grupo aqui de PM. Já é uma célula para a gente construir essa união. Eu lembro que na mobilização, caravanas do interior vieram participar dos atos. Então agora nós precisamos que esses veteranos, pensionistas e sequelados estejam mobilizados para que nós possamos fazer uma pressão com relação ao TAC. Tem que ter uma decisão. Tem que ter uma decisão, já acabou a eleição. Não há mais como pressionar o governo com relação a isso, não tem segundo turno. Então tem que ter uma decisão do TAC. Vai ser feito o acordo, não vai ser feito? Quando vai entrar no contra-cheque os atrasados? É isso que nós queremos saber. E temos todo o direito de saber. Ah, não pode ser feito. Não pode, então nós vamos partir para outro caminho. Nós não podemos ficar esperando, porque isso, cabeça vazia é oficina do diabo. Isso leva ao desalento. Ah, não vai dar certo, eu vou dar meu jeito aqui, peraí, vou cortar o plano de saúde, que não vai dar para pagar. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que nós temos que fazer reuniões presenciais para conversar com as pessoas. Agora, para isso, a gente tem que ter um mínimo de união. E tem que contar com a associação, porque a associação ela tem um espaço, ou tem a condição de obter um espaço para que nós conversemos. E conversemos de forma ordeira, pacífica, agora. Com a certeza que nós estamos lutando por um direito. Já está manifestamente claro que é um direito. Já se pronunciaram vários promotores de justiça e já se pronunciaram vários juízes e juízas que é um direito nosso. Então, lutar por direito é digno. Lutar por direito é correto. O dia que nós deixarmos de lutar pelos nossos direitos, aí nós perdemos completamente a condição de cidadão. Pense sobre isso. Converse com isso com seu amigo veterano, pensionista e sequelado. Converse isso com seu companheiro da ativa. Encaminhe esse vídeo. Encaminhe outros vídeos de outros grupos que estejam tratando desse assunto. O Juntos Somos Fortes não pode ser uma expressão vazia. O Juntos Somos Fortes tem que ser uma coisa que tenha realmente um significado para nós. E eu tenho certeza que nós, unidos, nós vamos conseguir sempre a vitória com relação aos nossos direitos. E como também tenho certeza que separados só podemos recorrer ao judiciário. Só isso. Separados, só nos resta o judiciário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Estamos nos aproximando, dá falta um pouco, né? Diga-se de passagem, dos 2.500 inscritos. É bom que aumenta esse grupo, que conversa, que participa, que critica, que elogia, que tem o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo? Recuperar a paridade. Qual é o nosso objetivo? Que não façam interpretações indevidas com relação à Gretchen. Esses são nossos primeiros objetivos. Mas nós temos muita coisa. Nós temos que melhorar a nossa assistência de saúde, tanto na Polícia Militar, quanto no Corpo de Bombeiros Militar, citando apenas mais um exemplo. Juntos somos fortes desde 2007.